Ponante traz o assunto sobre Moçambique. Deve falar um pouco sobre a justiça de Moçambique. Então, falo sobre a justiça de Moçambique, dizendo a justiça de Moçambique está dividida em duas partes. Vou falar uma parte, a justiça de Moçambique para o povo. A justiça de Moçambique para o povo traz desbenefício. A justiça de Moçambique para o povo é resultado negativo. A justiça de Moçambique para o povo é uma justiça que desgraça o povo moçambicano. A justiça de Moçambique é uma justiça que para o povo não tem nenhum benefício, nem encontra nenhuma vantagem. Ok, deixa lá, vou falar em 4 áreas a respeito da justiça de Moçambique para o povo que não tem nenhum benefício. São 4 pontos que eu vou falar. Primeiro ponto, vou falar sobre emprego. A justiça para os moçambicanos na área do emprego são desfavorecidos. Então, em primeiro lugar, não vou falar sobre desempregados, não é outro assunto muito preocupante, que milhares de pessoas moçambicanas não têm emprego. Mas ok, deixa eu falar sobre a injustiça de Moçambique a respeito de emprego. Sobre a injustiça de Moçambique a respeito de emprego, estamos a falar na parte de salários. Então, em termos na área de emprego, na justiça de Moçambique, a injustiça para o povo desfavorece é na área dos salários. Os salários para o povo moçambicano não traz nenhum vantagem. Estamos a dizer, são salários que chamamos salários magros. São salários baixos. São salários que são salários básicos que não trazem nenhum rendimento para a sobrevivência. Então, os salários dos moçambicanos são salários desqualificados. São salários que não trazem nenhum resultado. São salários que insignificativo mesmo. Então são salários que são injustiçados os moçambicanos na área dos salários. Então os salários são baixos, que são salários que não garantem a vida de um cidadão, não garantem a vida do trabalhador, não garantem a vida de um cidadão que acorda às manhãs, vai desempenhar a função do trabalho para chegar ao fim do mês, só pena uma vida completamente insignificativa. Então estão a ser muito injustiçados os moçambicanos na área dos salários, na área do emprego. Então no emprego os moçambicanos não têm nenhum benefício quando se trata a respeito de salários. E parte da injustiça dos salários moçambicanos, por exemplo, temos setores que sofrem, por exemplo, na área dos enfermeiros, que são médicos também, que se envolvem médicos, sofrem salários há bom tempo, então isso se trata de injustiça. Então também na área dos professores, bom tempo sem salários, se trata de injustiça em Moçambique. E na área dos polícias, há bom tempo sem salário, isso se trata de injustiça. Isso é quando se trata de salário baixos de insignificado em geral. Isso é uma injustiça no país. Moçambique é um salário que não devia se dizer que é um salário que a pessoa deve receber esse salário. Isso é uma vergonha. O salário dos moçambicanos que significa injustiça. Então são salários que não estão a favorecer. Não estaria a detalhar esses assuntos, somente eu gostaria de dizer isso. Vamos no segundo ponto. No segundo ponto, a justiça de Moçambique só desgraça a vida dos moçambicanos na área da educação. Na área da educação, a justiça de Moçambique está a desgraçar milhares de crianças. Milhares as crianças que passam na educação
Quando falamos na educação, estamos a falar passa na escola, são maior vergonha. As crianças têm uma educação desqualificada. Estamos a dizer, Moçambique não temos a educação de qualidade. Estamos a dizer, Moçambique não temos um ensino de valor. Estamos a dizer que um ensino da formação circular ou nas escolas é um ensino de vergonha. Não estou a falar do ensino, mas estou a falar do ensino de uma vergonha. Não estou a falar do ensino, mas estou a falar do ensino vergonhoso. Como estou a falar do ensino vergonhoso? É um ensino que um aluno ou uma criança que passa numa formação, começa de primeira até oitava classe, não sabe ler, outra classe chega a 10ª classe, não sabe ler. Isso é uma vergonha. Então significa que o nosso ensino é um ensino desqualificado. Então esse ensino significa que é um ensino de injustiça. E deixa ela falar assim, já vários livros já foram reprovados, tanto da escola de educação. Então isso significa, eu acredito, o ministro ou a ministra que foi colocado na área de educação é uma pessoa que não entende essa área. É uma pessoa que não entende nada de educação. Isso aí, vamos desculpar, mas vou ter que ser direto, claro, não entende. É um ministro, ministra que não tem noção como é que funciona a educação, a área de educação, porque é uma vergonha a educação. Porque falo um pouco da educação, deixa lá. Eu vou falar da desgraça que temos sobre na área da escola, as condições da escola. Não estou falando da injustiça na própria educação, que é um ensino. Por que estou falando que a educação de Moçambique é uma educação de injustiça, desqualificada ou desgraça à vida de jovens? Estamos a dizer, são adolescentes que o futuro pertence aos adolescentes, mas está a ser destruído com a própria educação. Estamos a dizer, são as crianças que estão a ser dadas a educação podre, são as crianças que são dadas a educação desorientada. Então estamos a dizer, quando essas crianças são o futuro do amanhã, não podemos esperar o melhor para essas crianças, por quê? Por intermédio dessa justiça, por causa de meio dessa educação, então injustiçar as crianças, estão dizendo, não estão a trazer educação da qualidade, estamos a dizer, nós estamos a dar a aula como deve ser para as crianças serem sábias, para as crianças saberem, para as crianças saberem lidar com a matéria que estudam. Então não podemos esperar o melhor futuro. Então significa quando continuamos com uma educação, é uma da forma que sempre vamos continuar a se repetir classe, vamos continuar o futuro destrutivo, não vai entender a matéria, não vai entender as funções que vai desempenhar. Então estamos a dizer, um país desgraçado na área da justiça, na área da educação. Então não temos nada de qualidade na educação. Então isso chama-se a justiça de Moçambique desfavorece. Então, quando fala de educação, estou falando do ensino. Tu vai falar, mas como é que tu mete educação na área da justiça? É que quando estamos a dizer, está se dando aula, já chama-se injustiça quando qualificado. Tu vai dizer, como é que eu meto emprego, onde que entram os salários? Estamos a falar quando os salários são baixos, são desqualificados, que não consegue uma pessoa garantir o seu futuro com os salários que recebe, que chamam de megajada, significa isso é injustiça. Então temos que entender desses pontos. E também a pessoa não está a receber, está a trabalhar mesmo sem receber, é injustiçado, isso é até ser injustiçado. Vamos lá, terceiro ponto é saúde. Então, na área de saúde, então, estamos a falar nos hospitais, nos postos de saúde. Então, porque estou falando da injustiça, é a área de injustiça sobre a nossa área da saúde de Moçambique. Como é a área da injustiça, a saúde, como assim? Então, milhares de pessoas não têm os tratamentos como deve ser nos hospitais, não têm os medicamentos suficientes de acordo para que seja resolvidos os seus problemas de doença. Infelizmente, este país, por meio da injustiça, diz que tem saúde, diz que para que o posto do hospital, para que possa atender os doentes, mas infelizmente só lá encontrar os medicamentos de paracetamol. Então, o medicamento que é dado, outros medicamentos, a pessoa tem que comprar nas farmácias. Então, isso vai dizer que esse é um país que está a ser injustiçado, o povo está a ser injustiçado, seus
pessoas doentes a serem injustiçadas. Então estamos a dizer, não temos melhor as condições de saúde, não temos o como deve ser o recebimento de medicamento. Então na área de medicamento é um país injustiçado, os pacientes injustiçados, doentes injustiçados. Então dizendo que esses são os recursos que não reúnem as condições em Moçambique. Outras coisas de saúde não vou falar porque posso aprofundar o assunto, mas só que tratar hoje a injustiça, dizer que a justiça de Moçambique só desgraça o povo na educação, desgraça o povo nos salários, desgraça o povo na saúde. A quarta coisa é na alimentação, que é o ponto outro, vou fechar com esse ponto, é na alimentação. Uma vez fiquei muito triste, parece que foi este ano, se não estou enganado, foi este ano. Esqueci quem foi no seu diretor, que ele disse que os moçambicanos têm refeição 3 vezes por dia. Isso é uma pura mentira. Isso chama-se injustiça dos moçambicanos. Então, por dizer, os moçambicanos têm uma refeição 3 dias. Então, os moçambicanos têm refeição por dia 2 vezes. E infelizmente outras pessoas têm uma refeição por dia, uma refeição. Infelizmente outras pessoas nem conseguem ter uma refeição. Então, o que significa que há pessoas que nem conseguem ter algo para se manter o seu estômago, para conseguir dormir para ver outro dia. Mas pessoas que outros comem 2 vezes por dia, outros comem uma vez, outros nem comem. Então, isso é injustiçado. Moçambique é injustiça que está fazendo com o cidadão, é injustiça não reunir as condições para que o cidadão consiga se alimentar como deve ser, ter o mínimo que uma refeição, comida 3 vezes por dia, só para ver as escolas nos ensinar, dizermos que a alimentação é base, é fundamental. Então estamos a dizer, quando mais não temos a alimentação como deve ser, não pensamos podemos crescer como pessoa inteligente, não podemos pensar podemos crescer pessoa dos ouvidos, não podemos pensar que possamos crescer como pessoas avançadas. Se você não sabe o que a fome é capaz de fazer, você não processar, a fome é capaz de fazer você ser um retrocedido, a fome tem as condições de fazer com que tu não tenha como para pensar alto. A fome é capaz de só perder o dia, a concentração na fome não consegue concentrar que deve ser. Então a fome é algo muito pesada, perigosa. Mas não quero falar disso, eu só quero fazer muitos pendentes, vai dizer, mas como é que aumento a fome na Moçambique está sendo injustiçado? É que tu tens que entender, quando mal alimentação, quando falo mal alimentação, estou a dizer, quando não tem alimentação como deve ser, não sonha melhor pessoa dos ouvidos neste país, porque mais quando há fome as pessoas não estão a pensar como deve ser, quando estão mal alimentadas não deve ser, então um país cada vez fica atrasado, fica o processo. Deixa ela falar uma palavra que eu gosto, que essa palavra acaba por ser pesada. Quando uma pessoa vive uma situação de má alimentação, não tem alimentação suficiente, significa que atualmente acaba a ser escravo de fome, acaba você se limitar na fome do comer. Pensa de ver uma pessoa quando não tem nada para comer, só pensa mesmo para a pessoa já prato. Então estamos a dizer que um país estamos a pensar o que vamos comer, um país estamos a pensar como que vamos sobreviver. Então esse pensamento ele faz que nós atrasamos, esse pensamento ele faz com que nós não pensamos como é que possamos avançar. Então isso aí em Moçambique é um país de injustiça que nos encontramos, então somos o povo, a justiça de Moçambique desfavorece o povo. Então quando diz a justiça de Moçambique, quer dizer que eles usam a justiça para injustiçar os moçambicanos, para injustiçar na área de salários, para injustiçar na área de educação, para injustiçar na área da saúde, para injustiçar na área da alimentação. Então são esses pontos. Moçambique é um país que nos desfavorece, um país que somente um povo não encontra nenhuma vantagem por intermédio disso tudo está acontecendo. Então, obrigado, fica a saber que esses pontos que falei são pontos que estamos a ser injustiçados em Moçambique. São pontos que estamos a ser injustiçados. Esses são pontos que desfavorecem nós.
Estamos a dizer a justiça, as leis de Moçambique nos desfavorecem, nós que somos povo. Só desgraça a nossa vida, só traz as misérias para nós. Só faz com que nós ficamos mais desgraçados. Está a ver? Você tem mal educação, não espera o melhor. Você tem mal salários, não pensa que você não vai conseguir vida para cima, esquece. Então, por causa dos salários magros, eu consigo, que. Falar outro dia desgraçado que acontece aqui em Moçambique. E sobre a pessoa disse que tem bons preconceitos. Bem, vou falar isso aí para as pessoas entenderem esses assuntos que são pesados que vão falar aqui. Ok. Muito obrigado. Falo isso. Sou servo de Deus. A Bíblia diz, temos que compartilhar a palavra de Deus. Deixa lá, temos que falar justiça. Deixa lá falando de Levíticos, capítulo 19, versículo 25, diz a palavra de Deus. 19, estou fechando com esse versículo. Capítulo 19 diz assim. Deixa lá ver aqui que estamos fugindo. Levíticos, capítulo 19, 15. O que está acontecendo? Levíticos 19, versículo 15. Diz a palavra de Deus, diz assim. Não comete injustiça no julgamento, não favorece os pobres, nem procura agradar os grandes, mas julga o seu próximo com justiça. Então, quando a Bíblia diz que não podemos cometer injustiça no julgamento e não favorece os pobres, nem procura agradar os grandes. Então, estamos a dizer quando julga o seu próximo com justiça. A Bíblia diz que temos que julgar com a justiça, temos que julgar com a verdade. Então, temos que falar a verdade. Quando estamos a falar a verdade, que estamos a julgar essa verdade. Então, são esses tipos importantes. Obrigado. Penso que se inscreve no meu canal para me ajudar a crescer, inscreve o canal para receber mais assuntos relacionados com os dias do nosso país, mas já sou servo de Deus, eu falo muito mais da palavra de Deus, não estou satisfeito com a situação que está acontecendo em Moçambique, às vezes entro nesse assunto para mostrar também estou convosco no meu país, ao nosso país, a respeito desse assunto, e também peço que coloque o like lá, que me ajudar a compartilhar muito mais, então também penso que compartilhe o vídeo, tem para chegar a muitas pessoas. Então que você tem um grupo, tem amigos, faça com que cheguem todos os amigos dos grupos. Então que muito obrigado, que estamos juntos em nosso país, que o país é nosso, se não for nós a lutar pelo nosso país, quem lutar é por nós. Obrigado, Deus abençoe a todos.